E hoje nós vamos aprender, amados, algo muito importante, né, que ocorre na vida das pessoas. É algo sobre a palavra de Deus, o evangelho paralelo, o evangelho pervertido. E nós vamos ver que isso se chama perante o Senhor apostasia. É você se opor à vontade de Deus, opor-se à palavra de Deus. Amém? Então eu gostaria de mostrar para vocês a apostasia do jeito que ela é, através de uma ilustração para você ver quão terrível é a apostasia, né? Então, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre uma ladra profissional. Nesses últimos anos, tenho visto que muitas pessoas que têm recebido o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, que recebem com amor as verdades de Deus, ainda assim não experimentam uma vida que honra a Deus no seu dia a dia. E por que isso acontece? Então, nós vamos aprender hoje quem é essa ladra. Essa ladra denominada a ladra perfeita, né? Provavelmente você vai ter muita dificuldade em identificar e distinguir essa moça ligeira no meio da multidão, mas muitos nesses últimos anos se referem a ela como a formidável gigante pela quantidade de pessoas que ela esmaga e mantém vivendo no evangelho pervertido. Quem será essa ladra? Se você vê que astúcia que ela tem, né? Rápida como um laser e silenciosa como a luz da lua, ela pode invadir facilmente a sua vida. E uma vez dentro, seus modos agradáveis irão cativar a sua atenção, cativar o seu coração. Você irá tratá-la como uma das suas melhores amigas. Olha que terrível, amados. Muito terrível, né? Mas fique atento, ela irá limpá-lo, te deixar sem nada daquilo que é mais precioso, seu arrependimento, sua santidade, sua vida espiritual. Acredite, ela fará isso sem a menor misericórdia, ao ver a sua destruição. Amém, amados? Então você vê que existe uma ladra profissional especializada em roubar a nossa bênção, a nossa salvação, em nos destruir. Sendo uma mestre em esperteza, essa bandida irá rearranjar os fatos, suficiente para ganhar a sua simpatia, e nada pior do que o inimigo belo, atraente e que tem a sua simpatia. Quando os outros chamarem a sua atenção acerca de seu caráter, você se verá não somente acreditando nela, mas pronto para agir em sua defesa e apoio sem limite. Olha para você ver. Tarde demais. Muito tarde mesmo. Você dará a ela o crédito e a sua astúcia como a mais inteligente de todas as ladras que já andou por esse mundo. Amém, amados? Então agora vamos identificar quem é essa ladra perfeita nessa ilustração. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 3, e vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Amém? Se você não tiver com a sua Bíblia, anote aí Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, e versículo 5. Amém? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então você vê que essa ladra, essa serpente, esse diabo, ele enganou a Eva no jardim. E a partir daquele momento, acabou através da Eva, nossa mãe, enganando também Adão, amados. E então, de lá para cá, começou a destruição. E o pior de tudo, amados,
é que ainda as pessoas continuam acreditando nela, acreditando nas suas falsas promessas, nas suas falsas garantias. Porque as pessoas se iludem porque ela apresenta o quê? As facilidades, apresenta a felicidade temporária, apresenta o mundo terreno para as pessoas. E infelizmente, as pessoas estão focadas nas coisas terrenas. Não estão preocupadas com as coisas celestiais, né? Alguns nem percebem que foram atacados por ela e vão para o túmulo de braço dado com o mesmo ladrão que roubou as suas vidas, sua alma, para sempre. Você quer saber o seu nome? É essa serpente que nós vimos na palavra de Deus. Ela tem nome também chamado de apostasia. Por quê? Desde o princípio, amados, a, a missão dessa ladra é o quê? Opor-se à vontade de Deus. É usar a palavra de Deus de forma pervertida. E a palavra de Deus, ela sempre nos alerta a tomar cuidado com essa bandida. Amém? Em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: o apóstolo Pedro, furioso com essa ladra, porque ela usa as pessoas, né? Aí diz assim no versículo 1: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Amém? Então você vê que não tem, amados, salvação para aquele que prega apostasia, para aquele que vive apostasia e para aqueles também que são guiados por esses falsos mestres. Então aqui o apóstolo Paulo, a Pedro, ele fala e nos alerta para quê? Para nós não cairmos na conversa dessa serpente, dessa ladra, que é denominada uma ladra perfeita. Por que perfeita? Porque ela sabe como enganar as pessoas. E ela não vai aparecer para você na forma de uma serpente, mas ela vai usar um falso profeta, vai usar um falso mestre, vai usar um falso ensinador. E a palavra do Senhor diz aqui que eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, encoberto, sempre usando a palavra de Deus para disfarçar a heresia. Você vê que na igreja da apostasia, na igreja moderna, eles dão um lencinho para as pessoas levar para casa, para colocar na enfermidade. E você vê que uma vez fazendo isso, eles estão o quê? Anulando a fé da pessoa. Porque em Hebreus diz que a fé é a certeza de coisa que espera, daquilo que você não vê. A partir do momento que você começa a ver um objeto, pegar um objeto e usar aquele objeto, então aí já não é fé, já é uma idolatria. Então você vê, eles pegam e dão para as pessoas, vendem para as pessoas o cajado de Moisés em miniatura, falando que aquele cajado vai abrir as portas, vai abrir o mar, vai abrir aquilo que está fechado. Usando o quê? Introduzindo secretamente aquela idolatria. E assim é chavinha, é cajadinho, é lencinho, é tantos objetos, amados, que as pessoas acreditam. Por que acreditam? Porque se o falso mestre vai dar um sal para a pessoa levar para casa, dá não, né? Vender, porque dificilmente eles dão alguma coisa.
Eles vão pegar uma passagem na Bíblia que tem a palavra sal para enganar. Então, assim, eles vão fazer com todas as coisas. Vão levar as pessoas, então, a uma tremenda idolatria, ao engano total. E aqui diz assim: chegando a negar o soberano que os resgatou. Quem nos resgatou da morte, do pecado? Jesus Cristo, né, amados? Aí você vê, eles levam as pessoas a negar o próprio Cristo. Como? Através da palavra sacrifício. Eles dizem: você vai pegar um envelope e você vai trazer um sacrifício. Sendo que o sacrifício, o último sacrifício, é Jesus Cristo, morto, crucificado e ressuscitado, assentado à direita de Deus e vindo buscar a sua igreja. Amém, amados? Mas eles levam as pessoas a fazer o sacrifício de tolo. Porque uma pessoa que faz uma coisa dessa, ela está fazendo um sacrifício de tolo. Aí eles pegam a Bíblia, porque o diabo sempre fez isso, pega a palavra do Senhor e perverte. Aí vai dizer que lá Salomão sacrificou 1000 holocaustos, né? Para a pessoa também sacrificar. Mas nós sabemos, amados, que não foi dessa forma. Salomão, em primeiro lugar, buscou o reino dos céus, buscou a sabedoria. E uma vez que ele buscou a sabedoria, Deus acrescentou tudo aquilo que ele necessitava. Por isso, quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você vê que é um engano terrível, amados, levando muitos, milhões de pessoas a negar o próprio soberano através dessas coisas. Amém? E Mateus, aqui ainda o Senhor fala, né, no versículo 4, acho que a gente não leu ainda. Não, falemos assim. Então Deus não poupou, amados, nem os anjos que caíram. Não vão poupar esses homens que pervertem a sua palavra. Por isso nós não podemos estar no meio deles, senão nós seremos condenados também. Amém? Então, amados, dizem Mateus 7, no versículo 15 ao 20, nós vamos ler agora. Se você não estiver com a sua Bíblia, você anota aí Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. Que diz assim, é o próprio Senhor Jesus nos advertindo. Diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e é lançada no fogo. Assim, pelos frutos vocês o conhecereis. Amém? Então o Senhor Jesus, ele dá um exemplo que nós conhecemos através dos frutos. Então você vê que é fácil, porque o verdadeiro profeta do Senhor, ele ensina o quê? A igreja a se preparar para o arrebatamento, para a vinda do Messias. O verdadeiro profeta, ele vai ensinar as pessoas a abandonar o pecado e a viver uma vida de santidade, porque está de conformidade com a palavra de Deus. Agora, o falso mestre, o falso profeta, vai ensinar o contrário. Vai ensinar as pessoas a buscar as coisas dessa terra. Vai ensinar a buscar casa, carro, felicidade temporária. Então você vê, o Senhor Jesus diz, é pelo fruto. E está na palavra de Deus. O Senhor Jesus sempre deixou bem claro, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então é fácil. Mas infelizmente, como nós lemos, amados, nessa introdução, né, a essa ladra perfeita, a essa serpente, você vê que ela consegue mesmo assim
enganar a muitos. E o pior de tudo, que tem muita gente, amados, que ouve esse evangelho verdadeiro, ouve esse ensinamento verdadeiro, mas com o decorrer do tempo, a serpente vai falando nas suas mentes, vai falando, e ela vai, como diz a ilustração, seus modos agradáveis, vai seduzindo a pessoa e daqui a pouco a pessoa se torna amigo da apostasia, amigo do mundo. E uma vez que nós nos tornamos amigos do mundo, nós constituímos inimigos de Deus, né? Então, amados, nós também não podemos confundir o que é fruto, amados. Porque também, até nisso, a serpente engana, né? Então, para que nós venhamos a ter essa certeza, nós vamos ler Mateus, o capítulo 7, o versículo 21 ao versículo 23, para que nós não sejamos enganados por essa serpente através dos frutos, porque às vezes tem muita gente enganada aí achando que certas coisas é fruto e na verdade não é. Então vamos ler Mateus 7, 21, 23, que diz assim, o próprio Senhor Jesus novamente falando para nós. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então aqui você vê que o Senhor Jesus já deixa bem claro para nós que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque não basta dizer Senhor, 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 se você não fazer a vontade de Deus. Engana-se a si mesmo. E no versículo 22 diz assim, o próprio Senhor Jesus mais uma vez falando, muitos me dirão naquele dia, quer dizer, muitos vão dizer para ele, porque ele é o juiz. Ele é o Senhor dos senhores. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então você vê que profetizar, expulsar demônio e realizar milagre no nome de Jesus não é garantia de nada. Se não fizer a vontade de Deus. É aí que a serpente, a ladra perfeita, engana muitos cristãos. Porque na igreja da prosperidade, na igreja do tudo pode, na igreja moderna, expulsa-se muito demônios, tem milagres, e tem muitas coisas, tem profetização lá, e eles profetizam uma coisa, profetizam outro. Não é assim, amados? E aí as pessoas pensam, se expulsa demônio, é a igreja de Deus. Se está acontecendo milagre, é a igreja de Deus. Então é nesse ponto que a serpente engana muita gente. Muitas pessoas se deixam levar por esses sinais, mas isso não é fruto, é sinais. Mas não é um sinal que você está fazendo a vontade de Deus, que esses homens estão fazendo a vontade de Deus. Então diz assim, no versículo 23, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam o mal. Está dentro de uma igreja, pode expulsar o demônio no nome do Senhor, mas se não fizer a vontade de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Não adianta. Então, muitos falsos mestres se aproveitam do nome de Jesus. Por quê? Porque eles sabem que o nome de Jesus é poderoso. E jamais que o diabo vai deixar de obedecer o nome de Jesus, mesmo que a pessoa estiver no pecado. Se falar o nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. Mas não quer dizer que aquela pessoa está praticando a verdade. Você vê que na igreja moderna, eles fazem até apologia ao diabo. Entrevista o diabo como se entrevistasse um político. Faz pergunta para o diabo. Pergunta para o diabo quantas pessoas ele matou. Pergunta o que o diabo está fazendo. Quer dizer, você vê a ignorância de um mestre desse. Como que você vai perguntar alguma coisa ao pai da mentira? É ou não é verdade? Como que você vai chegar para o pai da mentira e vai perguntar alguma coisa? Você acha que ele vai te falar alguma verdade para você? Mas eles acham, né, que ele está falando a verdade. Então você vê que por aí, você vê que
é fruto de quê? Fruto malignos. Porque onde já se viu você fazer uma coisa dessa? Amém? Então, amados, temos que tomar muito cuidado. Porque você vê que essa serpente, ela engana de verdade, né? E nós vamos ler também Filipenses capítulo 3, no versículo 17 ao 19. Porque nós temos que aprender, né, amados, como que nós vamos fugir do engano e como que nós vamos viver numa vida de verdade, no verdadeiro evangelho. E como que a gente vai distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Por quê? Porque tem o evangelho paralelo. Tem o evangelho pervertido, que parece o evangelho verdadeiro, mas não é. Então, no Filipenses capítulo 3, versículo 17, versículo ao 19, diz assim, ó, o apóstolo Paulo agora falando: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha só para você ver, amados. O apóstolo Paulo falou aqui que muitas vezes ele falou, e agora ele fala até chorando, porque é uma tristeza, né, amados? É uma tristeza você ver muitas pessoas, às vezes, que têm até um bom coração, têm até vontade para o céu, mas está no engano, está enganada. E como nós vimos na ilustração dessa ladra perfeita, e às vezes você vai lá falar para a pessoa, ela defende a serpente, ela defende a apostasia. É capaz muitas vezes dela querer perder a amizade com a gente para defender a serpente, porque está num tremendo engano, né? Então aqui ele fala que nós devemos ser imitadores deles, daqueles que fizeram a vontade de Deus. Por isso que eu digo, quando uma pessoa, um falso mestre, fala que vai dar um objeto para qualquer pessoa, essa pessoa deveria dizer assim: mas quem fez isso? Paulo fez isso? Paulo deu lencinho? Paulo deu cajadinho? Porque aqui na palavra ele está falando que é o que, ó, sede também meus imitadores. Então eu tenho que imitar aqueles que fizeram a vontade de Deus. Ele deu sal grosso? Ele mandou jogar sal no meu vizinho? Jogar sal na agência lá para comprar carro? Não, se ele não falou isso, então eu sou imitador daquele que faz a vontade de Deus, e não da serpente, e não do engano. Amém, amados? Então você vê que é muito sério, né? E terminando um pedacinho, o último pedacinho da nossa ilustração, para que você venha entender, né? Aí diz assim a nossa ilustração, para a gente abrir a nossa mente: nenhuma despesa é mais bem paga, nenhum mentiroso é mais respeitado, nenhum ladrão é mais recompensado, nenhum gigante é bem mais tratado e destrói mais gente do que essa salada profissional. Quer saber o mais incrível? Ela sempre ganha, mesmo quando você está ciente que é uma grande fora da lei. Através do admirável mecanismo da sugestão, ela se torna a manipuladora de sua mente e destrói toda possibilidade de sucesso espiritual na sua vida. Como eu posso vencer essa ladra? Qual o segredo? Qual a fórmula para escapar dessa intimidadora, de jogar essa rede sobre nós? Como que nós podemos, amados, vencer essa serpente? Através do verdadeiro evangelho, através do arrependimento, através da santidade e através de obedecer à palavra de Deus. Porque você vê que hoje nós chegamos num ponto mais profundo da vida aqui na terra, a iminência do arrebatamento. E hoje você vê que o que é certo se tornou errado. E o que é errado se tornou certo. Inverteu as coisas.
Então hoje, por isso o apóstolo Paulo fala que nós não devemos nos conformar com esta era, mas nós temos que renovar através do evangelho verdadeiro, renovar nossa mente e não aceitar e não estar de conformidade. Como também ele disse, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai. Amém, amados? Então nós temos que nos arrepender verdadeiramente, amados. Manter a nossa santidade, manter uma vida pura na presença de Deus, para que nós possamos então entrar no reino dos céus, porque nada é mais importante para nós, amados, do que estar no reino dos céus, do que a nossa imortalidade. Amém? O Senhor Jesus, ele diz assim, em Mateus capítulo 6, no versículo 33 e 34, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta que cada dia cuide do seu mal. Amém? Então, amados, não devemos nos preocupar, mas nós devemos nos preparar para a gloriosa vinda do Senhor. Amém? Então você vê, aí está a serpente, a ladra perfeita. E a palavra do Senhor diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. É para isso que a serpente veio, para destruir-nos. Amém? Mas Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida eterna com o Senhor. Amém, amados? Então, vamos tomar cuidado, vamos continuar em arrependimento e santidade, vamos continuar nos preparando, porque você vê que tudo mostra o fim dos tempos. Guerras, rumores de guerra, o amor se esfriando, e a qualquer momento nós estaremos partindo para a glória com o Senhor. E temos que estar preparados em arrependimento e santidade. Amém?